Muito bem, amigos do canal Trânsito e Companhia, sejam muito bem-vindos. Não esqueça de dar o seu like, apertar o sininho para receber as notificações do canal. Hoje, vocês já viram aí na tela, a gente tem um ilustre convidado no nosso programa de hoje, no episódio de hoje, uma das pessoas que mais interagem, que mais conhecem de trânsito no Brasil. Nós estamos falando aí do Coronel Ricardo Alves. Às vezes eu digo coronel, não sei se lhe chamo de coronel, não sei se lhe chamo de escritor, né? Eu sou leitor contumaz das suas obras. Quando pouca gente escrevia para o trânsito, né? A gente tinha poucas referências, Bonaportão, Sobrinho, e aí já aparecia, na época, então, Major Ricardo Alves escrevendo para o trânsito, e eu, quando estive na Unisul, foi fonte, foi referência para o curso, foi referência aí, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e outras obras aí. Coronel, muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pela sua presença. Ô, Lorival, o prazer é todo meu, boa tarde, né, a você e a todos, muito satisfeito de estar aí contribuindo para o seu canal, Trânsito e CIA, que nós possamos passar momentos de compartilhamento de conhecimento. Fico muito contente pelas deferências que você acabou de manifestar com relação ao nosso trabalho, já quase 30 anos falando de trânsito, e eu faço isso com muito prazer. Eu acredito que todo esse nosso trabalho, se nós contribuíssemos para salvar uma vida, já valeu a pena. Então, eu faço isso com muito prazer, e a gente está lutando também pela formação dos nossos profissionais, que nós estamos colocando aí para o trabalho profissional nas vias públicas. Hoje, com muito orgulho, eu estou como diretor de um centro de ensino, formando policiais para o seu mistério, né, que é trabalhar na fiscalização viária e também no exercício como policial militar. Então, será um momento de extremo prazer aí de nós compartilharmos conhecimento. Muito bem, coronel. Hoje, no episódio de hoje, vamos falar a respeito de um ano da Lei 14.071/2020, que passou a vigorar em abril de 2021. As principais mudanças que afetaram diretamente aos condutores foi a validação da CNH, a graduação de pontos, não é? O toxicológico, o tempo de renovação da habilitação e dos exames. Os órgãos fiscalizadores aí também tiveram uma certa mudança e uma adaptação aí às leis, né? Até mesmo porque para julgar e etc., vem toda aí as imprecisões legais que implicaram a mudança dessa lei, ou, se não as imprecisões, mas a falta de conhecimento prévio da sociedade do que ia acontecer. Mas já estamos um ano depois de tudo isso ter passado. Vamos ver aí o que sucedeu com essas mudanças, coronel. Primeiro falamos da validade da CNH. Ok, eu tenho um certo tempo para explicar, né? Então vamos lá. Claro. Primeiramente, a gente precisa esclarecer que o nosso Código de Trânsito, tem um colega meu que escreve muito também na área de trânsito, que é o Júliver. Ele citou um nome bem interessante, né? Que o nosso código transformou-se numa coxa de retalho. Nós estamos aí com um pouco mais de 20 anos, 22 anos mais exatamente, de um código, e nós temos já 42 leis que alteraram o Código de Trânsito. Para se ter uma ideia, a Lei 14.071 ela foi publicada em 2000, entrou em vigor em 2021, no início, uma vigência de 2021 para 2022, e nessa transição, e aí nós tivemos um problema de não adaptação da sociedade a essa questão relacionada ao código. Pós-publicação dessa lei, que foi a 39ª, nós já tivemos outras 3 leis. Já estamos na 42ª lei que alterou o nosso código. E estamos ainda com uma medida provisória que alterou o artigo 320, e essa medida provisória está sendo analisada pelo Congresso Nacional e está sujeita a nós termos a 43ª alteração legislativa do nosso código. Então, em 22 anos, é quase 2 alterações legislativas por ano. É muita alteração.
Então, o nosso código é muito bom, porém essas alterações causam muita dificuldade do acompanhamento dessa norma. Paralelo a isso, muitas resoluções publicadas, tivemos aí no mês de março para abril mais de 50 resoluções publicadas, tivemos na última semana mais 20 resoluções, mais 10 resoluções publicadas. Então, esse número faz com que você constantemente tenha que acompanhar o cenário de trânsito, e é bom para você, né, Lorival, que tem um canal que faz com que, olha, tem que acompanhar, que senão você vai dançar, né? Então, Senão fica essa é a para trás. importância. Então, voltando ao assunto da Claro. 14.071, foi uma lei que eu posso dizer que eu acompanhei desde o início dela. Nós criamos um grupo, isso foi um grupo de estudiosos na área de trânsito, de 8 estados diferentes da nossa nação. São Paulo com Júlio, Rio Grande do Sul com Oderli, eu em Santa Catarina, o Josimar Amaral lá do Espírito Santo, tivemos mais o Carlão de Pernambuco, o Celso de Curitiba, enfim, o Leandro Macedo também, que é um escritor do Rio de Janeiro. Esse grupo começou a analisar que era o PL 3267. Se você para analisar o PL 3267, ele veio com uma redação da presidência, a Casa Civil fez o encaminhamento, na Casa Civil chegou no Congresso Nacional, foi apreciado pela Câmara dos Deputados, feita algumas emendas que foram votadas no Senado, o Senado aprovou algumas, não aprovou outras e fez novas inserções, e numa salada de modificações, nós tivemos muitas alterações da redação original que chegou no nosso código, chegamos a casa de 59 alterações que nós tivemos na ETB. Então, foi a maior mini-reforma, foi uma mini-reforma, foi a maior reforma que nós tivemos no nosso código ao longo de muito tempo. Anteriormente, nós tínhamos a Lei 13.381, 381. que tinha sido também uma alteração significativa, mas essa mini-reforma foi muito grande. E nós tivemos, então, uma série de alterações no nosso código, e ela precisaria de um novo espaço para nós falarmos uma a uma, né? Claro. Hoje nós elencamos, então, alguns artigos. E nós podemos dizer, e aí, Lorival, eu quero exaltar, que o nosso grupo conseguiu convencer os senadores, e aí eu faço um destaque para o senador Concarato, que agora está no PT do Espírito Santo, e o Randolph lá do Amapá, que eles nos ouviu, atendeu os nossos pedidos e fez umas alterações. Não precisava alterar esse artigo, mas ele fez uma alteração significativa na aplicação da advertência por escrito. Essa redação fomos nós que sugerimos, diante do cenário que não era para modificar, como foi modificado, a gente acabou, então, fazendo essa alteração. Lógico, nós vamos comentar posteriormente. Tá? Eu acabei falando demais e esqueci a pergunta, né? Não, perfeito, está perfeito. Nós estamos falando da validade da CNH. Né? A questão da CNH. O governo federal, quando criou o PL 3267, a gente precisa entender o objetivo do governo. O objetivo do governo jamais foi a segurança viária, precisa que se entenda isso. Né? Nós estamos passamos por uma década onde nós pensávamos em diminuir os eventos de trânsito, ou já denominado acidente de trânsito, ou sinistro de trânsito, né? E não cumprimos a primeira década. Então, estamos na segunda década, 2021, 2030. Essa década se busca a redução significativa dos sinistros de trânsito ou a diminuição de mortes no trânsito, de forma que tem o Penatrans, que é um plano nacional voltado às vítimas de trânsito, e aí, nesse cenário de 2 décadas, o governo praticamente parece que desconhecia essa década e trouxe essa nova redação. Quando veio da Casa Civil, realmente a ideia do presidente era realmente ampliar os prazos, não submeter os condutores a todos os anos, a cada 5 anos, ir ao Detran, os exames fossem mais fáceis. A ideia, inclusive, era acabar com o exame toxicológico, onde foi revisto lá pela Câmara dos Deputados, eles inseriram esse exame toxicológico. Então, a ideia do presidente era facilitar para os condutores, o aumento de pontuação, foi tudo coisa que veio lá do governo. Então, num cenário de pessoas morrendo no trânsito, de pessoas perdendo as famílias sendo atingidas por essa violência viária, não era o momento de fazer uma alteração. Porém,
veio o PL, tem todo um processo legislativo, havia uma articulação muito forte dentro do Congresso Nacional por parte da presidência. Nesse cenário todo, nós tivemos, então, essa alteração que acabou sendo convertida na Lei 14.071. Dessa forma, o condutor que ia aos DETRANS a cada 5 anos com o seu exame de saúde vencido, agora só vai de 10 em 10 anos, né? Então, esse prazo ficou mais dilatado, as pessoas agora passam maior tempo. Há que se fazer também uma análise, uma análise de como os DETRANs também faziam esse exame. Se você parar para ver, muita gente ia lá para o DETRAN e fazia um exame de vista de qualquer forma, só perdia esse tempo e o médico estava dando pouca atenção para o que acontecia e ficou sem valor esse exame tão importante de forma periódica, que é da forma que era feita, agora só de 10 em 10 anos. Então, a pessoa, ao longo desse espaço de tempo, pode adquirir aí algum tipo de doença e talvez nem renove a sua habilitação lá adiante, mas, enfim, não é uma questão que eu queria entrar, porque essa questão do exame psicológico tem nuances aí, técnicas que a gente precisaria de mais tempo para debater. Mas eu confesso que se o exame periódico, o exame de saúde periódico fosse levado mais a sério, nós teríamos aí, quem sabe, né, pelo menos um entendimento do usuário, do condutor de veículo, de tomar mais cuidado durante um determinado período. Hoje, como a renovação da habilitação a cada 10 anos, isso faz com que se torne um pouco um desleixo por parte de alguns condutores com relação à renovação. Então, eu não gosto muito desse prazo, porém, entre eu não gostar e está previsto em lei, nós temos que seguir o que está escrito em lei. Exatamente. Não, é porque a gente vê a evolução. O senhor vem acompanhando a evolução, está há 30 anos. Eu nasci em uma autoescola, completamos aí 40 anos de autoescola, e hoje já não mais. Porém, a gente vinha acompanhando a evolução do trânsito no tocante aos exames. A gente via que, a início, era um exame de vista, depois a lei foi reformada, ficou exame de saúde, e agora realmente é exame a cada 10 anos. A gente teve essa ascendência, mas o pico da curva caiu muito rápido, né? Então, deixaram muito assim. Então, a gente vê que é uma lei, para quem manipula o direito, a gente vê que é uma lei muito branda, muito extrema, branda numa ponta, e noutra ponta deu muito poder a quem não necessitava ter tanto poder. A gente vai falar nisso daqui a pouco, quando a gente chegar no assunto das suspensões das habilitações. E, Coronel, a graduação de pontos foi outro assunto muito, muito, muito polêmico. Foi algo que gerou uma consternação e, eu digo, uma tristeza no meio de trânsito, no meio jurídico, no meio de quem conduz e manipula e maneja o trânsito. Causou uma consternação muito grande e vimos aí várias pessoas que comentaram, não é? Mas um ano depois, qual foi a efetividade disso? Como está sendo todo esse processo da graduação de pontos? Né? Continua aí podendo chegar a 78 pontos? Como segue a mesma coisa? Outra questão a retroatividade da lei para punir os que estiveram nesse período de vacatio legis, né? Exato, vacatio legis, justamente esse período de transição legal. Isso. Lorival, novamente um assunto bem pertinente, tá? Vamos aí começar. Outro artigo que não deveria ser inserido no código, tá? Quando se busca a diminuição de violência, a preocupação do condutor em alguns cuidados, mas a visão do governo naquele momento era realmente que diminuísse a burocracia. A ideia inicial era diminuir a burocracia, que as pessoas não frequentassem os DETRANs, né? E diminuir a taxação, enfim, objetivos de governo, isso era interesse de governo. Agora, na prática, para quem trabalha com a segurança viária, essa redação ficou muito prejudicial, tá? Então, nós temos aí uma alteração importante no artigo 261, que ele estabelece que o condutor, no prazo de um ano, se ele cometer duas infrações, ou duas ou mais infrações de natureza gravíssima, permanece tudo como era antes. Aí é 20 pontos.
Tá? Quando ele comete, nesse mesmo período de 12 meses, uma infração gravíssima, ele chegando a 30 pontos, ele tem a sua carteira suspensa. Agora, se ele no período de um ano não cometeu nenhuma infração gravíssima, ele pode chegar até 40 pontos para ter sua carteira suspensa. Então, é uma pontuação considerável. Mas aí o presidente colocou inclusive o Congresso concordou com isso, que aquele cidadão que exerce atividade remunerada, ele chegou num período de 12 meses, ele cometendo as infrações de natureza gravíssima, né? Não, aliás, ele não cometendo, só infração de natureza média ou grave, ele chegando aos 39 pontos, olhou no seu prontuário, chegou a 39, ele pode fazer um exame preventivo de reciclagem que zera os pontos dele. Isso quer dizer o quê? Se ele, num período de 12 meses, ele fizer o seu curso, tá? Durante esse período de 12 meses, ele fizer o curso, ele praticamente ele pode chegar a 78 pontos. Por que 78 pontos? Com 49 ele faz com 39 ele faz o curso, não chega aos 40, ele pode chegar a mais 39 pontos no período de 12 meses, e ele chega então aos espetaculares, né? 78 pontos no período de 12 meses sem ter a sua carteira suspensa. Se nós considerarmos, né, o processo de suspensão do direito de dirigir, aí você fez um questionamento sobre o vacatio legis, né? Nós temos um processo muito lento no trânsito, porque para você ter uma carteira suspensa, você tem que passar por um processo de recurso permitindo ao infrator ampla defesa e o contraditório da multa, e depois do recurso da multa ser julgado, ele passa então ao órgão que é o detentor da CNH, instaura um processo de suspensão que, nesse lapso de tempo, pode chegar a 2 ou 3 anos. Então, isso é um problema. E existe quando um dos princípios do direito penal, onde se você tem uma lei que concede, né, uma lei que concede umas penalidades menores, né, e a lei sempre vai retroagir em benefício ao réu, e não tem prejuízo ao réu. Então, todas as juntas de recurso de multa têm que analisar quando foi o fato gerador da infração de trânsito para conceder esse benefício aos infratores. Então, muita gente lá atrás, que deveria receber a penalização pelos 20 pontos, como a lei entrou em vigor, não foi instaurado o processo administrativo ainda, quer dizer, não vai ser instaurado, porque ele não alcançou os 40 pontos que deveria, ou os 30 pontos. Mas necessita o recurso ou por ofício? O órgão de trânsito já deve ter, eu não posso acreditar que o órgão de trânsito não leu a lei, né? Então, o órgão de trânsito olhou, o cara tem 24 pontos, mas nesses 24 pontos não tem nenhuma infração de natureza gravíssima, não posso instaurar o processo de suspensão, né? E se ele instaurar de forma errada, o penalizado tem que conhecer a lei para impetrar sua defesa. Mas deveria, né, o órgão de ofício não instaurar o processo, né? Se instaurou de forma errada, como nesse Brasilzão aí, a gente tem muitas coisas, pode ser que se instaure de forma errada. E você me fez entender todo esse... Claro. E numa linguagem muito simples, porque não estamos usando juridiquês, não é? Uma linguagem muito simples para que todos possam entender também. E a questão também que foi muito comentada na época foi a questão do toxicológico. A quem atingiria o toxicológico? Muita gente que, por um afã de graduação de nível de habilitação, colocou aí em sua carteira, exerce a função remunerada, e agora é uma chuva nos Detrans para retirar esse excesso, foi uma chuva, né, para retirar o excesso de função remunerada na habilitação. Então, efetivamente, como ficou a lei e efetivamente nesse um ano desse processo, o que a gente tem de positivo e negativo? A lei, essa alteração é uma alteração que não era de vontade da Casa Civil, foi uma alteração que os deputados acabaram inserindo, que a vontade do presidente era de acabar com o exame toxicológico, tá? E essa alteração foi inserida dentro do Congresso Nacional, o artigo 165B.
E ela traz duas questões: aquele que dirige o veículo nas categorias B, C ou D, sem ter o exame toxicológico, né, ou com ele vencido, e o outro, quando a pessoa chega no Detran, né, e vai fazer a sua renovação e tem o seu exame vencido. Tá? Então, são duas situações: aquele que dirige e aquele que chega no Detran. São duas situações. A questão é que essa lei, quando ela entrou em vigor, está no auge da pandemia, né? Então, quando nós estávamos no auge da pandemia, alguns Detrans não estavam preparados, inclusive alguns fechados, alguns dando prazos mais dilatados. Inclusive, ainda tem alguns Detrans, como o do Piauí, por exemplo, ainda não está efetivamente trabalhando com a questão do exame toxicológico. Ocorre que a quem nos ouve nesse momento, a sugestão é a seguinte: eu, Ricardo, ou você, Lorival, tem a categoria D, certo? Mas não usa um veículo categoria D, só usa o veículo categoria B. Por que permanecer com essa categoria B, ou a categoria D de dado, C de casa ou E, né? Se você não dirige o veículo? Porque se você tem essas categorias, você tem que ter o exame toxicológico. E é óbvio, se você exerce uma atividade remunerada, né? Então, esses exames passam a ser obrigatórios para você. Se você não exerce atividade remunerada, não precisa de dirigir esses veículos, não faça. Por quê? Caso você efetivamente necessite para a sua atividade o exame toxicológico, você tem que, a cada 2 anos e meio, fazer o exame toxicológico e vai ter essa informação na sua carteira. Muita gente nos perguntava: professor, e agora? Eu tenho que andar com o resultado do exame comigo? Não, não precisa. A fiscalização que deve ter acesso a essa informação. A fiscalização é quem vai fazer essa análise. Na hora que a fiscalização pegou a sua CNH, seja ela física ou digital, ele vai fazer a leitura no RENASH. Pela consulta no RENASH, ele vai detectar se os exames estão corretos ou não. Prazo de validade, 2 anos e meio. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, num lapso de 10 anos, como a gente comentou lá no primeiro questionamento, que é o prazo, ele fará 4 exames toxicológicos. Então, 4 exames toxicológicos. Numa média nacional entre 180 a 200 reais, durante 4 anos, você terá um gasto quase de R$1.000, né, com esses exames que você eventualmente faça. Então, é bom que se faça uma análise se você tem que usar realmente essa habilitação para você dirigir o seu veículo e eventualmente ter. A nossa crítica enquanto grupo que nós estávamos falando, né, é que, por exemplo, faça a pergunta, né, Leval? O cidadão que tem a categoria A, ele não exerce atividade remunerada? Também. O motoboy, o mototáxi, Claro. ele exerce. Então, a lei tratou os iguais de forma desigual. Exato. Né? Então, deveria ter inserido categoria A nesse processo. Então, categoria C, D ou E, até o categoria B também exerce atividade remunerada. Né? Claro. Então, tratou apenas da categoria C, D ou E com o exame toxicológico e para exercer atividade remunerada. Então, essa é a nossa crítica com relação a essa redação. Exatamente. É porque a CNH, a Carteira Nacional de Reabilitação, vislumbra um certo, por exemplo, em provas de título, todos queriam ter a categoria E, né? Todos queriam ter a categoria D, porque iam na prova de título e um concurso, era um ponto favorável, né, aos candidatos. Então, por muitos anos, era uma corrida eu lembro que era uma corrida, eu necessito tirar minha habilitação porque vou fazer a prova de tal concurso, eu vou fazer a prova de tal, necessito tal categoria, necessito. Então, sempre foi na prova de título uma disputa muito grande aí. Muito grande. Essa questão. O tempo de renovação nós falamos, e essa alteração do código, essas alterações que vieram sendo feitas no Código de Trânsito, muitas delas foram muito bem vistas, foram muito bem-vindas. Eu lembro também que o amigo participou da redação da lei seca no Brasil, fazia parte da Câmara Temática, junto com o deputado Hugo Leal, e foi uma lei que foi muito bem-vinda. Quando veio a lei, eu não lembro agora, 1206, né, que alterou, que é a lei do racha, né? Eu fiz uma grande crítica a essa lei do racha, tenho aí publicado na JUS Brasil, a revista jurídica JUS Brasil, uma crítica a essa lei, porque na forma que redataram,
É a Lei 12.971. Exatamente, 2000, da forma que ela foi, 2014. de 2014, da forma que ela foi redatada, era melhor atropelar e matar do que só fazer, do que somente o dano físico, né? Então, muitas imprecisões jurídicas, muitas imprecisões, muitas coisas boas vieram para o código durante todo esse tempo, mas já está no momento de renovar esse código. E quem ergue essa bandeira, coronel? Lorival, olha, eu, diante de tantas alterações legislativas, né, e para quem trabalha na instrução, quando você tem muita modificação legal, há uma sensação de insegurança jurídica. Então, essa insegurança jurídica ela é muito ruim, né? Então, nesse cenário, eu sugeriria que o legislador parasse durante uns 4, 5 anos de fazer alterações legislativas, porque essas alterações legislativas ela traz um impacto de insegurança muito grande para a população. Por exemplo, eu vou citar algumas situações. Películas, por exemplo, a população não sabe mais se usa, se não usa película, qual é a norma que essa alteração de resoluções. Outra questão, a cadeirinha, né? A cadeira, ora é o buster, ora é a cadeirinha, ora é por peso, ora é por altura, ora por idade. Então, essas inseguranças, o kit de primeiros socorros foi uma situação que nós tivemos no passado, né? Exatamente. Então, são muitas alterações legislativas que você tem que faz com que se torne uma insegurança, dá uma insegurança jurídica muito grande. Descredibiliza. Isso, e nós precisamos ter no trânsito, e eu sempre defini essa tese, eu tenho colegas no Senatran, o Denatran deu uma evoluída no sentido que era um departamento, hoje é uma secretaria, já consegue ter um melhor planejamento ou melhor execução dos recursos, né? Uma maior Mas eu atuação. defendo a tese de que aqui no Brasil, a exemplo que tem nos Estados Unidos, nós temos que ter uma agência reguladora. Porque essa agência reguladora, ela regulamentaria os atos praticados pelos DETRANS. Então, nessa forma, não precisava ter tanta alteração legislativa, porque os DETRANS fariam a execução e a própria agência reguladora é quem seria consultada para alguma mudança legislativa. Então, da forma que está se ocorrendo hoje, qualquer PL de um deputado lá que ele entende, na visão dele que muda o código, ele vai lá, faz um PL, faz uma articulação política perante as lideranças e ele entende que é importante, faz uma negociação política e esse PL acaba vigorando de forma bastante incorreta, às vezes, uma redação. Eu lembro da Lei 11.331 ou 333, que alterou o artigo 218 do nosso código, o inciso 3º do 218, que ele colocou lá que dirigir o veículo com excesso de velocidade acima de 50% da massa permitida, a redação era a apreensão do veículo e aplicação da imediata da penalidade de suspensão. Quer dizer, uma redação que não passou pela assessoria jurídica, ela entrou no código totalmente ineficaz. Você não, mesmo que a maioria das infrações não tenha abordagem, não há como você aplicar a penalidade de suspensão imediatamente, tem que abrir para defesa contraditória. Então, essas modificações legislativas, o código não é ruim, tá? Nosso código não é ruim. A questão é que nós temos um código, meus alunos, eu procuro dizer o seguinte, nós temos um código da Belíndia, que é um código com a redação da Bélgica e com a execução da Índia. Então, é difícil você ter uma redação boa, mas na prática não se cumpre, né? Exatamente, efetivamente, o que se tem. Então, nós temos, se você fizer um levantamento hoje, por exemplo, dá um exemplo da Bahia, né? Eu fiz um trabalho na Bahia, a partir de 2015, que começaram a penalizar os condutores por pontuação. As penalizações que tinha na Bahia eram somente por infrações suspensivas, né? Alcoolemia, manobra perigosa, sem uso de capacete. Aí eles faziam o Procedimento. de suspensão, mas não fazia de pontuação porque o sistema e não tinha dinâmica, não tinha efetivo, não tinha organização para aplicar. Então, 2015 e outros DETRANS temos experiências nesse sentido. Então, nós não temos uma agência que fiscaliza, em resumo, né? O Denatran, o Senatran atualmente não consegue também fiscalizar da forma que deveria, e nós temos esse cenário aí
de uma legislação que muda muito e traz uma certa desconfiança do código. Mas, na minha sincera opinião, o código não é ruim, a execução dele é que é muito ruim. Não, se vamos comparar os códigos, né? A gente sofre muito aqui, por exemplo, onde eu vivo, no México, a gente tem autonomia total dos estados e dos municípios, autonomia total para os códigos de trânsito. Então, cada município, né, rege como quer a lei, dita como quer, né? Inclusive um código civil para cada estado. Né? Cada estado faz seu próprio código civil e o Código Federal rege o Distrito Federal, a Cidade do México, CDMX. É interessante, né? A gente começa a comparar e a gente vai para o nosso lado, para a minha área, que é a área de trânsito, né? Começa a comparar os códigos também. A gente vê algumas coisas muito semelhantes e a gente vê coisas muito interessantes que a gente vê que é cultural. Né? Eu cheguei aqui no México, Coronel, e eu gastei 8 minutos para tirar minha habilitação. Olha só. Eu digo, que facilidade para tirar uma habilitação no México. Por que será que é tão fácil tirar uma habilitação? Por que não se passa por um processo? E comecei a me questionar. Logo que cheguei aqui, há alguns anos atrás, comecei a me questionar. E andando, trafegando, eu entendi. É pela cultura. Aqui as pessoas param para os velhinhos, as crianças, as pessoas atravessarem a rua. Aqui as pessoas param antes de fazer uma conversão à direita para ver se há algum pedestre atravessando a rua. Aqui um veículo, utilizamos um por um. Então, se eu vou entrar, eu paro, eu sei somar. Essa é a minha vez, essa é a vez do outro, essa é a minha vez, essa é a vez do outro. Então, tudo uma questão cultural. Então, leis mais brandas, assim como foi a Lei 14.071, para uma sociedade evoluída estaria bem. Mas para uma sociedade que necessita, a cada momento, educar-se para o trânsito, educar-se para o uso do veículo, é algo que deixou a desejar. Foi uma lei muito política e pouco técnica, na minha a gente humilde precisa opinião. fazer com que haja a execução das leis, né? A execução, e aí a gente comentava numa conversa que nós tivemos anteriormente sobre Jari, Cetran, a execução das leis administrativas no Brasil, elas são muito ruins, né? Muito ruins, e no cenário de trânsito, como o trânsito não é tratado como uma ciência, essa execução todo mundo acha que sabe de trânsito, né? Então isso é muito ruim o cenário de trânsito, porque você pensa bem, quando você tem um problema na sua casa, problema estrutural, você procura um engenheiro. Quando você tem um problema na sua arcária dentária, você procura um dentista. Quando você tem um problema, enfim, na frente da sua casa, na rua, ao invés de você procurar um técnico em trânsito, você diz, bota uma lombada na frente, ou asfalta a rua. Aí você procura um político para decidir o teu problema. Você não procura um técnico. Então, o trânsito não é tratado com técnicos, é tratado com políticos. Então, esse cenário é um cenário de não vou dizer promiscuidade, mas um cenário de as coisas resolvem de forma fáceis. Isso é muito ruim no cenário de trânsito. Nós precisamos de técnico e precisamos entender trânsito como ciência. Nós precisamos entender que o nosso Código de Trânsito tem 5 primeiros artigos dele, ele trata de preservação da vida, e os órgãos não pensam nisso de uma forma geral. Então, tratam o cenário de trânsito ainda com alguns órgãos no aspecto de dar condição de mobilidade, acessibilidade e arrecadação, né, no cenário de trânsito para aquele que não cumpre. E educação, muito pouco. Exatamente. E como ficou a questão das suspensões da habilitação sendo julgadas diretamente nas JARes, Coronel? Porque é uma questão também preocupante. Sabemos que toda a parte legal existe, a parte administrativa, não é, a formação da JARe, mas sabemos que as JARes, em muitos lugares, são formadas, né, como para requisito de uma JARe pela sociedade civil, né, representante da sociedade civil, algumas representações. Mas as JARes hoje têm capacidade, pessoas capacitadas para estar suspendendo o direito de dirigir da população, da sociedade? Bom, levar um assunto bem interessante. Por exemplo, Argentina, Paraguai, eu acredito que aí mesmo no México deve ser dessa forma. Você comete uma infração de trânsito, você paga imediatamente, não existe ampla defesa contraditória.
Você comete uma infração, você vai lá e cumpre. No Brasil, você tem a ampla defesa para tudo, para multa, contraditório, para infração, enfim. Dá uma sensação de que o agente público ele não tem a capacidade de fiscalizar de uma forma correta. Na Europa, a mesma coisa. A penalidade, você cometeu uma infração, você paga na hora, pelo ato que você comete. Aqui no Brasil, você tem essa questão da ampla defesa contraditória. Com essa questão da ampla defesa contraditória, você cria um órgão recursal administrativo, que deveria ser fiscalizado, volto a frisar, por uma agência reguladora para saber quem está compondo, inclusive os erros, porventura, cometidos por esse agente julgador. Graças a Deus, Loval, eu percorri quase todo o Brasil, só não tive conhecendo a Jari daqui de Rondônia, que eu Rondônia, não, desculpa, de Roraima e do Acre. O resto eu conheci todos os trabalhos das Jares no nosso país, como é que é feito o julgamento, quem são as composições desses órgãos aí. E confesso que há uma boa vontade das pessoas que estão nesses órgãos, porém há uma falta de discernimento. Olha só, tem boa vontade, mas tem falta de discernimento. Por quê? Todas as Jares no Brasil têm um membro do Detran, certo? E esse membro do Detran, ele não está ali representando, está ali julgando para o Detran. Ele está julgando por um interesse público. Ele não tem esse discernimento que na hora que eu estou julgando aqui, se o órgão que lavrou o auto de infração, ou o órgão que suspendeu a CNH, cometeu alguma falha, ele tem que atender o interesse público, ele deve arquivar aquele auto de infração ou arquivar aquele processo de suspensão do direito de dirigir. Então, por essa formação que se tenha de uma pessoa representando um órgão, há uma sensação, por mais que ele seja um estudioso, de que ele tem que defender os interesses do órgão. Então, de uma forma geral, se você pegar uma análise estatística dos recursos de multas que nós temos hoje, é muito raro ter sucesso numa defesa de multas de trânsito. É muito raro, eu estou falando de uma forma global, né? Então, é muito raro. Então, hoje, no nosso país, os membros que compõem a JARE, eu já fui membro de JARE, eu falo isso, hoje eu faço parte do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito, e eu, com meus colegas, com meus pares, eu tenho me posicionado dessa forma. Se chegou o recurso, mesmo sendo um colega, a gente tem que, qual é a posição? Nós estamos ali atendendo interesse público. O que é julgo alto? Quando voltar para a instituição, que eu defendo os interesses da minha instituição, dentro daqui do nosso sistema de ensino, lá eu sou uma pessoa que tem que analisar o processo como membro julgador e analisar pacificamente o processo, eu trago os problemas da igual. Está correndo esses erros por parte da fiscalização. Nós precisamos corrigir para que os processos não sejam baixados. Então, essa é a informação que se traz de lá, extrai e melhore cada vez mais as nossas atividades operacionais. Então, hoje, em resumo do que você questionou, as nossas JARES precisa fazer uma reavaliação. Eu não vou citar qual foi o estado, mas eu tive numa instrução com membros de JARE, membros de CETRAN, que um membro do CETRAN, e eu falava sobre as atualizações do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele alegou o seguinte: olha, eu sou membro do CETRAN e não preciso saber do Manual Brasileiro de Fiscalização. Aí eu falei assim: você está totalmente equivocado, você está julgando auto de infração. Se você não souber quais as competências do Estado, o que diz o manual, inclusive o manual determina campo de observação deve ser preenchido de tal forma, ali tem toda uma explicação dos procedimentos que devem ser adotados pela fiscalização. Não adotando tal procedimento, o auto deve ser arquivado. Então, dessa forma, como é que o membro de segunda instância não sabe, né? Então, é a mesma coisa você, como trabalhou muito tempo no CFC, como você é o diretor do CFC, você tem que conhecer tudo da atividade dentro do CFC. Só faltava você como diretor, não preciso saber como é que é o atendimento no balcão, não preciso saber como é que o professor procede numa aula, não dá. Então, o membro do CETRAN precisa saber de tudo para que ele possa julgar com serenidade o processo. Então, membro do CETRAN, membro de JARI, se não conhecer o código, não está cumprindo seu papel efetivamente nesse cenário. As empresas hoje, a gente trabalha no ramo empresarial, trabalho na implantação do ISO 39001, 39001, que é o ISO de seguridade vial, não é? Há muito interesse nas empresas aqui norte-americanas, nas centro-americanas,
eu vejo muito interesse em outras empresas em estar de acordo com as normas. Por quê? Porque isso facilita nas importações, na importação e exportação. As empresas de transporte logístico, elas sim tentam seguir alguns padrões e algumas regras, né? Mas algumas situações no trânsito provocam assim provocam algumas questões que vão muito mais além do trânsito e passam a ser de saúde pública, né? Por exemplo, a exigência exacerbada com os choferes por tempo, por entrega de alimento, de produtos perecíveis em tempo. E como está hoje a fiscalização no estado de Santa Catarina com relação ao transporte de carga, Coronel? Nós, em Santa Catarina, nós temos a menor malha duplificada de Santa Catarina, do Brasil. Tá? Nós temos uma BR-101, que tem seu trecho praticamente todo ele já ampliado, duplificado, mas a 470 nós não temos essa extensão, uma rodovia importante para o escoamento da nossa produção. O transporte de carga, ele tem sido fiscalizado de uma forma muito mais eficaz por parte das polícias rodoviárias estaduais e federais, por conta da característica do uso das vias. Efetivamente, nós, no nosso estado, nós não estamos fiscalizando muito o peso dos veículos, por conta de uma deficiência de local para fiscalização, deficiência, inclusive, orçamentária para ter locais exclusivos e fazer fiscalização na balança móvel ou por eixo, enfim, nós fiscalizamos muito pouco. E isso tem reflexo na qualidade viária que nós temos no nosso estado, por nós não fiscalizarmos peso. As demais fiscalizações são muito boas no sentido de produtos perigosos, no sentido de documentação, de emplacamento, condições de veículo. Um segundo pecado que nós cometemos, e não é por conta da vontade da Polícia Rodoviária Estadual e a Federal, é a seguinte: nós gostaríamos muito de fiscalizar o tempo de direção ao volante. Só que nós fiscalizaríamos o tempo de direção ao volante se nós tivéssemos também, permitíssemos condições desses condutores descansarem. Os países desenvolvidos hoje trazem leis rígidas para esse transporte, mas também dão as condições mínimas para o transportador colocar os seus motoristas em condições de descanso. Em Santa Catarina, eu posso falar especificamente dessa parte, nós não temos locais de descanso. Porém, durante o dia há uma fiscalização, pelo menos o tempo de direção, mas no período noturno, praticamente essa fiscalização não é tão eficaz como se deveria fazer por conta das faltas de condições que o nosso Estado tem com relação a esse tipo de fiscalização de transporte de cargas. Extremamente importante para o nosso Estado de transporte de cargas, um Estado que tem 3 portos, a economia, a área agrícola é muito forte, a pecuária é muito forte, mas realmente é uma fiscalização que talvez uma das que deveria mais elevar o seu grau de atuação esse tipo de fiscalização. Muito bem, Coronel. Coronel, agora eu queria aproveitar esse espaço. Sei que está lançando mais um livro no mercado, que está saindo do forno. Me comentaram, assim, um passarinho me comentou que está saindo um livro, mais um livro do forno. Pode nos comentar sobre essa obra, Coronel? Poxa, Dorival, obrigado pela atenção, tá? É uma obra muito carinhosa, tá? Que eu estou fazendo, porque é uma obra que junta toda a experiência dos meus 30 anos. Eu faço um arrazoado desde o surgimento do código, né? Quando teve, lá com o deputado Aricara, foi o relator do final do código, como é que isso tramitou dentro do Senado, como é que isso tramitou dentro do Congresso Nacional, o que foi inserido, o que foi retirado do código, quando foi para a votação final. E eu faço um histórico de todas essas alterações legislativas que nós estamos falando. Falo das 42 leis e mais a medida provisória. Isso tem me dado um trabalho, porque o ano de 2021, 2022, que eu debrucei para escrever, foram os anos que mais tivemos alterações. E essas alterações impactavam aqui e lá atrás que eu tinha escrito. Eu tinha que alterar tudo que eu tinha escrito lá atrás. E então isso deu um certo desgaste aí para conseguir publicar. Mas, enfim, chegou o momento de mandar para a editora
e se Deus quiser, nós estamos aí verificando em agosto, ou na Semana do Trânsito aqui no Brasil, né? Entre aquela semana do dia 18 a 25, nós efetivamente fazemos o lançamento do Código de Trânsito Descomplicado, né? Todo ele explicado em capítulo, mas de uma forma muito popular, sem muita técnica jurídica, mas de uma forma que as pessoas entendam e criem um gosto pelo cenário do trânsito. Muito bem. Agora vem a pergunta que não quer calar. O cidadão Ricardo Alves é uma boa companhia no trânsito, afinal é trânsito e companhia. O cidadão Ricardo Alves é uma boa companhia no trânsito? Nós temos que ser essa boa companhia. Eu me considero uma boa companhia. Eu procuro. Quando eu comecei no trânsito, existia um desenho do Pateta, que era Senhor Andante e Senhor Pisante, que tinha a postura do condutor ao volante e depois a postura do condutor a pé, né, que ele saiu do seu veículo. Então, se transformava. Eu passei a entender que quando você está no veículo, realmente você toma uma proteção, uma carapuça, né? E se torna um pouco mais violento. Eu comecei a trabalhar essas questões comigo. Inclusive, nós tivemos um evento uma vez em 2009, e onde nós fomos, o Congresso, a empresa que nos contratou para fazer um passeio, locou um ônibus para todos os palestrantes fazendo um passeio na cidade de Fortaleza, no Ceará, e o ônibus chegou e parou em cima da faixa de pedestre, né? E nós não subimos o ônibus, né? Poxa, mas é só hora que podia? Não, nós não podíamos subir. Então, se você está falando sobre trânsito, sobre segurança viária, eu não posso parar no veículo só por 1 minuto. Não, a lei não permite esse tipo de conduta. Então, não vai ser ali que nós vamos parar. É que ele arrume um outro local para nós fazermos a transição. Então, inclusive, nós temos um trabalho, né, que foi publicado na época, eu acredito que foi pelo Júlio, e a gente aplicou muito nos alunos, que era qual o seu nível de permissividade no trânsito, né? Se você permite que uma pessoa dirija alcoolizada, você permite que a sua esposa vá no banco de trás sem o cinto, você permite isso? Você permite que o Uber vá falando no telefone celular, onde você paga a viagem? Você não pode permitir. Então, quando você está no cenário de trânsito, você veja o rapaz que ele estava no Big Brother, né? O condutor do Uber, devido estar dormindo, ele não conversou e permitiu que ele dormisse e se acidentou. E ele sem o cinto no banco de trás. Então, o próprio Uber não deveria permitir que o cara entrasse no veículo sem o cinto. Então, quem está no cenário de trânsito tem que ser enjoado, porque mata, né? Então, quando você coloca esse trânsito em CIA, é bem importante que você coloque, que as pessoas comecem a fomentar e multiplicar essas informações que o trânsito mata. O sistema, o homem falha, mas o sistema não pode falhar. Então, se o homem falha, nós temos que reduzir essa possibilidade de falhas que o homem comete. Dessa forma, o Walter fez, eu procuro ser uma pessoa, talvez não seja legal estar do meu lado, que eu incomodo, né, sobre esse tipo de postura, porque é uma forma de a pessoa estar comigo dirigir correta, né? Porque se de uma forma, e você pode ver, você morou um bom tempo no Brasil, a imagem das pessoas com relação a uma viatura policial não é das melhores, porque eles olham um policial às vezes avançando sinal vermelho, às vezes parando no local proibido, e nós, policiais, temos que dar o exemplo, nós parando, fazendo a conduta certa, parando no local correto, dando passagem para pedestre, isso tem um reflexo, reverbera a boa conduta. Então, por na isso sociedade. Essa é a mensagem que a gente pode passar para todos que nos assistem nesse momento. Coronel, muito obrigado. É um prazer enorme. Eu me sinto muito orgulhoso em tê-lo, ter a sua amizade, ter a sua participação aqui no canal, porque eu sei que temos essa mesma índole, essa mesma vontade de ver um trânsito seguro, de ver menos acidentes, menos vítimas fatais no trânsito, e realmente o trânsito mata, e às vezes não temos... A gente sempre fala nos episódios, rodovias que perdoam, às vezes não temos rodovias que perdoam, às vezes não temos veículos que perdoam, não é? É outra questão que podemos abordar mais adiante,
né, com esse próprio acidente que houve agora nos Estados Unidos, aqui do jovem brasileiro, né, com o Volkswagen, né, uma infraestrutura, um Fusquinha, uma infraestrutura de dinâmica veicular de 1973 aplicada no trânsito entre veículos, né? Então, há muito que se comentar nessa área ainda, mas desde já agradeço a sua participação, muito obrigado, que possamos aí contribuir para a sociedade, viver um trânsito seguro. Muito obrigado, Coronel. Durval, muito de coração, obrigado pelo convite. Me coloco à disposição para a gente tratar de outras temáticas. Se você puder, os ouvintes colocar esse questionamento, né, e a gente possa ter um outro assunto a ser tratado durante esse canal, nos colocamos à disposição, porque é um assunto que eu gosto muito de debater e eu procuro, né, convencer as pessoas de que nós estamos num cenário de muito perigo, no cenário de trânsito. Então, parabéns pelo teu trabalho, essa iniciativa de falar sobre trânsito, um assunto que as pessoas dia a dia usam e desconhecem as legislações inerentes a esse uso das vias públicas. Então, eu me sinto envaidecido de poder participar desse programa. Deixo aí um fraterno abraço aos nossos colegas mexicanos, né? E também aí todos os brasileiros aí que de uma forma ou de outra querem um trânsito melhor. É uma luta difícil. Se fosse uma fórmula fácil, nós já tínhamos solucionado isso há muito tempo. Mas se cada um não contribuir para esse espaço, cada um não dar sua gota de colaboração, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Muito obrigado.